Olá, meu nome é Solange Calvo, eu sou jornalista e hoje eu vou bater um papo sobre inovação e conectividade com o Samir Vani e Silvio Meira, PhD em computação e professor da Cesar School do Porto Digital. Olá, Solange. Olá, Silvio. Como vai? Tudo bem? Prazer poder nos juntarmos aqui todos para esse bate-papo sobre inovação e tecnologia. Grande prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar sobre a vida e inovação e conectividade. Então, acho que é interessante, Silvio, você definir o que é inovação. Acho que cada um tem uma definição aí sobre inovação, a gente gostaria de saber a sua definição. A minha, quando questionado radicalmente por empresas que têm dúvidas cruéis sobre investir ou não em inovação, é que inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais. Você quer ocupar mais mercado e você quer aumentar a diferença entre custo e preço. De preferência, diminuindo o custo e aumentando o preço, porque agregando valor. Essa definição é uma definição muito mercadológica, é muito baseada em mercados. A definição que eu mais gosto de inovação foi dada por Peter Drucker, que é a que eu mais uso, em 1974. E Drucker definiu inovação como sendo a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Veja que não fala nada de tecnologia, de redes, de absolutamente nada. O lugar continua sendo o mercado, mas é qualquer mercado. Não tem notas fiscais, não tem produto, não tem serviço. Pode ser o mercado de ideias, pode ser o mercado de políticas, pode ser o mercado de filosofias ou opções religiosas ou de crença. A inovação, então, ela requer uma mudança de comportamento de todo o conjunto aí. Pode ser do consumidor, pode ser a formação de um novo ecossistema, em qualquer ambiente que você esteja, mais ou menos isso que você se refere. Isso, quando você pensa em ambientes competitivos, de novo, e não precisam ser mercados de todos os tipos, né? Quando você pensa, o que é um ecossistema? Um ecossistema é uma rede, eventualmente muito grande, de agentes que tem certos pontos de meta-estabilidade. Não é? Você tem, por exemplo, um ecossistema de peixes quaisquer. Eles têm uma certa meta-estabilidade ali. Então, mais ou menos ao redor de um certo conjunto de corais, tem os predadores, tem os outros que eles predam e por aí vai. Se você introduzir algum fator novo que desequilibrar a configuração desse ecossistema, os agentes que estão dentro do ecossistema, eles têm que se redesenhar. Eles têm que redesenhar o seu comportamento. Eles podem ser o motivo do redesenho, ou seja, eles podem ter uma estratégia de mudar o ecossistema, mas, por outro lado, eles podem ser provocados por forças externas. Quando eles são provocados por forças externas e essas forças são intensas demais, normalmente acontecem rupturas, né? Eles têm que se transformar para continuar competitivos. Quando a gente fala, por exemplo, de transformação digital em ecossistemas quaisquer de geração de valor, dos quais a humanidade participa, nós estamos falando de uma combinação de inovação digital, inovação usando plataformas digitais para habilitar as mudanças de comportamento, combinada com transformação estratégica. Ou seja, quando você, por exemplo, introduz no mercado de informação máquinas de busca e redes sociais e elas capturam os anúncios dos jornais, o que acontece no mercado de informação jornalística? Uma ruptura, porque a criação e a entrega da informação jornalística continua lá e a custo dos jornais, mas boa parte do preço da informação foi para as redes sociais e máquinas de busca. Resultado, falência global, colapso sistêmico do modelo de negócios de informação jornalística no mundo todo. Excelente, excelente. Eu sei que existe aí uma empresa que faz telefone, computador, virou ícone, né? E virou meio batido, todo mundo fala sempre dessa empresa aí, mas existem algumas outras empresas que estão conseguindo fazer esse movimento, fora esses buscadores que você mencionou. O que você vê com bons olhos nesse mundo de inovação hoje em dia? Olha, muitas empresas no mundo inteiro, em quase todos os mercados.
As empresas que são plataformas, vamos dizer, digitais, de suporte sistêmico para conexões, relacionamentos e interações, literalmente no espaço móvel Google e Apple, elas entraram nesse mercado e deslocaram, criaram uma ruptura nesse mercado e se transformaram em plataformas que ancoram o mercado, pelo menos no Ocidente, esse não é o caso necessariamente na China, por exemplo, que ancoram os processos que levam a conexões, relacionamentos, interações entre seres humanos ou entre coisas ou no que for. E elas comoditizaram as teles. Esse é um exemplo muito interessante. E nesse caso, nós estamos falando de duas empresas que surgiram antes do smartphone. A Apple é de 74 e Google é de 98. Elas surgiram, não tinham smartphone. Aí você veja, elas tiveram que se transformar para capturar essa coisa. Tem um tipo de coisa que está acontecendo nesses mercados todos, que estão sofrendo uma ruptura digital, é que as empresas que estão causando essas rupturas são empresas de plataformas. Você pode procurar onde você quiser. Se tem uma ruptura acontecendo, é porque tem uma plataforma criando uma ruptura naquele mercado, e essa ruptura é visível e a plataforma é visível. Aqui no Brasil, eu faço parte do conselho do Magazine Luiza. E o Magazine Luiza vem criando essa plataforma há 11 anos já, começou em 2011. A gente lançou o beta privado da API do Magalu. O que é a API do Magalu? São as interfaces para você se conectar com a plataforma, o conjunto de infraestruturas e serviços de varejo como serviço, Magalu as a Service, para você programar aplicações em cima da plataforma do Magalu e rentabilizar essas aplicações dentro do ecossistema Magalu, em todo canto que você analisar, seja na Índia, seja na China, na Europa, onde for, quem está causando rupturas nos mercados hoje são empresas de plataformas normalmente digitais, mas no caso do Magalu é uma empresa de plataforma figital. E por que figital nesse caso? Porque o Magalu tem uma rede de 1.400 lojas e dezenas de centros de distribuição. E as lojas funcionam como centro de distribuição. E o Magalu tem uma operação de logística. Então, na realidade, você pode programar a plataforma do Magalu para fazer coisas físicas para você numa loja e levar um pacote de um ponto para outro. Você está visando criar um ambiente de encontro entre todos os lados do varejo, quer dizer, tanto quem quer comprar quanto quem quer vender, e você se propõe a ser essa grande praça aí de troca entre esses elementos, quer dizer, é muito interessante esse teu ponto de vista aí. Eu te confesso que quando falo em inovação, me vem imediatamente startups na minha cabeça. Não sei se isso acontece com você. E a importância delas terem dado e continuam dando uma mexida nesse mercado. Qual é a sua visão sobre isso? Sobre a influência dessas startups no país das fintechs? A noção de startup não é uma coisa que apareceu nem com a internet, nem com o smartphone, só para começar, né? Governos, por exemplo, já foram startups. E governos são um exemplo do que acontece com startup depois de 1000 anos, né? Ou depois de 200 anos. Você tem startups completamente velhas. Verdade. Né? O que é um startup, para começar? Né? Um startup é um arranjo produtivo, um conjunto de pessoas e recursos físicos e financeiros, tá certo? Que está tentando descobrir se a proposta de solução que eles têm para um problema no mercado tem um modelo de negócio repetitivo e sustentável. Se não for, não é uma possibilidade de fazer negócio. Se o seu modelo de negócio estiver, aspas, rodando, se a sua equação de receita menos despesa maior do que zero estiver valendo, você deixou de ser um startup. Aí a gente vai, por exemplo, vamos para 1900. Tá certo? Em 1900, se você quisesse se locomover basicamente nos Estados Unidos ou na Europa, você tinha que usar carruagens e carroças e cavalos. Né? Quando Henry Ford fundou a Ford, os Estados Unidos produziram no ano inteiro de 1903 11 mil carros. Em 1913, quando Ford lançou a linha de montagem no seu formato, vamos dizer, que a gente conhece até hoje, né? Os Estados Unidos produziram 3 milhões e 200 mil carros, 300 vezes mais carros. 300 vezes em 10 anos. O que era a Ford naquela época? Uma startup. Detalhe, nenhuma fábrica de carroças conseguiu, com sucesso, produzir um carro competitivo. Muitas tentaram, nenhuma conseguiu.
Por quê? Porque eles produziam carruagens com motor, ou motor com carruagens, ou carruagens sem cavalo, mas eles não produziam carro. E o que foi que o carro causou? Um complexo e extremamente vasto impacto em todas as cadeias do valor. No lugar onde você tinha que ter uma cocheira e água para o cavalo, você tinha que ter gasolina para o carro. O que foi que aconteceu nos últimos, vamos dizer, nos últimos 50 anos da Revolução da Informação? Tem duas ondas básicas. Tem a onda de vamos digitalizar. Isso começa em 1970, basicamente, nas grandes empresas, com você botando computador nas empresas, né? As prefeituras, os bancos, as impressoras produzindo as listagens que iriam no outro dia de manhã para as agências, aliás, iam de madrugada de avião, né? Para distribuir de volta pelo país para o banco poder abrir, com a listagem do processamento de todos os depósitos e retiradas do dia anterior. Vê que inferno. Isso é a década de 70. Mas ainda na década de 70, um conjunto de empresas de muito grande porte, governos, principalmente empresas aéreas, bancos e governos, começaram a fazer suas próprias redes, começaram a descobrir que o aumento do volume de transações e a remessa dessas transações fisicamente por lugar de processamento é inviável. Começaram a construir redes. Isso foi a década de 70 e a década de 80. Na década de 90, chegou ao mesmo tempo, quase, computadores de pequeno porte para cima das mesas e dos balcões e a internet para conectar esses computadores de pequeno porte aos de grande e entre si. Daí começou a surgir a necessidade de fazer um bocado de coisa. Por exemplo, encontrar informação na internet. Máquinas de busca, Alta Vista, Yahoo, um monte delas. Qual que sobreviveu? Uma que pensava como a rede. Todas as outras que não conseguiram sobreviver pensavam como o quê? Como catálogo de biblioteca. Vai ter esse catálogo de biblioteca aqui, aí a pessoa que já sabe procurar, ou seja, não é assim que a gente procura informação na internet, porque ela está interligada. A máquina que sobreviveu foi uma máquina que tinha um algoritmo que levava a internet em conta e todas as outras que pensavam como bibliotecas não existem mais. Quando a gente olha para esse cenário que cria essa explosão cambriana de startups, acontece em 2006, com dois fenômenos no mesmo ano. Primeiro, a disponibilidade de infraestrutura e serviços de computação e comunicação como fluxo de informação cobrado e pago por uso. Em outras palavras, software como serviço, aspas, nuvem computacional. Na hora que você cria nuvens e provê nuvens como serviço para o mercado, acontece uma mágica. E aí tem a explosão dos startups, que é o seguinte, eu não preciso construir um data center, nem ter servidor no meu escritório para fazer um novo negócio digital. Eu simplesmente escrevo meu código, deposito em algum lugar, aperto um botão para executar e pago com meu cartão de crédito. Se de repente as pessoas começarem a usar, eu vou tomar dinheiro emprestado, vou botar no meu cartão de crédito, vou isso, aí aparece o capital para dizer, epa, se está funcionando, eu tenho interesse nesse negócio. Depois que você gastou os seus $50 mil de débito no cartão de crédito, eu boto $1 milhão para a gente ver se escala para 100 mil pessoas. Depois eu boto 10, depois eu boto 50. Então, ali, a partir de 2006, literalmente, a gente tem essa explosão cambriana, combinado com o fato de que eu tenho explosão cambriana de tipos de uso de funcionalidades digitais, porque as pessoas passam a ser informatizadas. Você bota smartphone nas mãos das pessoas. 2006 é a data onde o mundo muda, porque a infraestrutura de rede já era boa o suficiente para você ter uma cobertura mais ou menos global, por pior que fosse a qualidade, não é comparável com a de hoje. Você tem smartphones e você tem nuvem. Aí você tem uma explosão disso. Mas veja, quando você tem uma explosão disso, o que acontece? Rupturas em todos os mercados. E aí, depois de um tempo pensando e tentando entender o que era que estava acontecendo, o que aconteceu com as grandes empresas que entenderam o digital? Elas começaram a fazer uma ruptura nelas mesmas. Ao invés de deixar que um agente externo viesse e fragmentasse seu mercado, você começou você mesmo a fragmentar o seu mercado. Exemplo, de novo, Magalu, tá certo? A gente, em 2020, a gente praticamente teve um Magalu completamente digital, porque as lojas físicas estiveram fechadas a vasta maioria do tempo. Se a gente não tivesse começado um processo de transformação do próprio Magalu, o Magalu rompendo o próprio Magalu em 2011, isso teria sido impossível. Em 2018, respondendo à pergunta, quem é que está causando a ruptura no seu mercado? 68% dos executivos responderam, é uma grande empresa do meu mercado que está se transformando. E menos de 20% disseram, é uma startup. Por quê? Porque o conhecimento está todo aí.
As empresas que não se transformaram não estão se transformando, não é porque elas não sabem fazer a tecnologia, usar a tecnologia que já existe, comprar tecnologias de outros, fazer aquisições, assim por diante. Não, é por travas culturais. As tradições impedem que elas se transformem. O Silvio, eu achei bem interessante essa tua explicação e eu estou aqui pensando no que você está falando e tô tentando trazer um pouquinho desses conceitos todos para o Brasil. Quando a gente fala de inovação, a gente acaba falando de fintech. A gente acaba muitas vezes repetindo e até acho que misturando os temas, falando de inovação e fintech. Na tua visão, no Brasil, a gente, né, a nossa sociedade só fala de inovação dentro de uma fintech ou acaba colocando muita atenção dentro das fintechs, porque elas são o primeiro elemento que talvez tenha poder de investimento, e isso seria, na tua opinião, um talento brasileiro ou uma miopia? Olha, o Brasil tem empresas extremamente inovadoras em varejo, em saúde, em tecnologia de informação para a saúde, em agro, em fabricação, em química, em fármacos, no que você quiser. Vê, o Brasil são Brasis. Tem 200 milhões, 210 milhões de habitantes no Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Grande problema do Brasil é que o Brasil não tem grandes desafios nacionais. Se você perguntar hoje qual é a estratégia brasileira para qualquer coisa, ela não existe. Não existe. Então, vamos comparar com uma agora. O governo Biden nos Estados Unidos acabou de aprovar o maior investimento em política industrial da história dos Estados Unidos. E esse investimento é por causa de quê? É um conjunto de mecanismos de saída de recessão, criação de novo trabalho, investimento em novas tecnologias, desenvolvimento de novos negócios, competitividade global. Se você não tem uma estratégia para lidar com grandes desafios, fica todo mundo apontando para todo canto ao mesmo tempo, e isso quase sempre é um jogo vetorial de soma zero. É aquela história de tem vários burros amarrados na mesma corda, tem várias moitas de capim espalhadas por lá, e cada um fica querendo para um lado, e todo mundo morre de fome, porque eles não conseguem combinar, e agora para a moita 1, depois vamos para a moita 7, depois vamos para a moita 4, e assim por diante. Morre todo mundo de fome. Isso é o Brasil, tá certo? A gente comete um alto engano num país que tinha um programa de televisão, mudou de canal, chamado Manhattan Connection, onde a elite brasileira fica olhando para Manhattan para ver o que é que está acontecendo lá. E vez por outra alguém chega para mim e diz: porque a internet nos Estados Unidos é muito melhor do que a do Brasil. Eu digo: certo, você está comparando Manhattan com a Faria Lima. É isso que você está comparando? Eu digo: então vamos comparar Idaho, o interior de Idaho com Recife, ou o interior da Louisiana com Recife. Os Estados Unidos têm uma parcela da população rural que não tem acesso à internet. Ponto. É um problema que eles não conseguiram resolver. Por quê? Incrivelmente, eles não têm política pública de acesso à internet. Deixaram para o mercado aberto fazer isso. Certo? Então, se você não tem políticas públicas, grandes estratégias e grandes desafios, acontece o que acontece na internet, nos lugares periféricos dos Estados Unidos. Basicamente, não tem. E isso é verdade no Brasil para tudo. Né? Se você dissesse, vamos fazer uma estratégia brasileira de competir no mercado global, de plataformas para fintech, isso envolveria o quê? Você tem que investir em gente que vai fazer matemática bem feita no ensino médio, que vai ter que se preparar para isso no fundamental, que vai fazer cadeiras que têm a ver com matemática financeira em não sei quantos cursos diferentes, vai ter que formar muito mais gente de computação, engenharia de computação, sistemas de informação, de design, vai ter que mudar o espaço regulatório para fomentar isso, e por aí vai. Se o Brasil fosse tão competente assim em fintech, e agora a gente tem os primeiros sinais disso, cadê as grandes fintechs brasileiras de classe global que têm operação em vários países? A resposta é não temos. Talvez o melhor exemplo aí seja a China, que ela elenca um desafio nacional e coloca ali uma linha de produção para chegar lá. Talvez esse seja o caminho aí. A China é muito vertical para a gente usar como exemplo, tá certo? Porque o Estado chinês tem um poder de articulação muito grande, tá certo? E a classe que o Brasil compete não é a classe Estados Unidos, Europa, China, Singapura, ou Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia. Não é essa classe, não. Se você for ver pelos números,
das performances em inovação, qualidade da educação, intensidade de pesquisa, facilidade de criar negócios, de fechar negócios, de financiar negócios e assim por diante, o Brasil compete nessa classe aqui, ó, México, Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, talvez Colômbia, quando você considera o tamanho do país combinado com a sua complexidade e as suas capacidades e habilidades. É aí que a gente tem que procurar entender o que está acontecendo nesses lugares que eles estão mudando seus fundamentos de competitividade. Porque não adianta a gente dizer, porque o governo Biden fez isso nos Estados Unidos, a gente tem que fazer a mesma coisa no Brasil. Como assim? A gente está numa outra categoria. Tem um pessoal jogando a Copa Mundial de alguma coisa, a gente não está jogando ela. É bom a gente se convencer disso. Porque senão a gente também não sabe o que a gente tem que fazer para ser competitivo no campeonato que a gente está. Deixa, Silvio, eu botar um dedinho aí numa ferida, que é investimento, né? Tem que ter dinheiro para inovar. Veja, é bom a gente voltar para a definição de inovação de Peter Drucker, porque não tem tecnologia lá. Tá? Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Não fala nada de tecnologia. Por exemplo, a maior onda global de inovação de todos os tempos se deu em 2020. Por força das circunstâncias e pela supressão do espaço físico para a vasta maioria das atividades humanas durante meses, as pessoas aprenderam a usar ferramentas digitais que já existiam. Nós não estamos usando nenhuma ferramenta digital, literalmente nenhuma agora, que foi criada por causa da pandemia. O substrato tecnológico para a gente fazer inovação, para a gente habilitar a mudança de comportamento, não acontece por acaso. Vamos voltar para o caso dos Estados Unidos e ver o que a gente não tem no Brasil. Os Estados Unidos têm uma agência de projetos avançados chamada Defense Advanced Research Projects Agency. Se você olhar a antecessora dela, a ARPA, junto com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, foram investimentos, basicamente, dos dois que criaram quase tudo que a gente conhece no Silicon Valley hoje. Simplesmente. E isso começou com um grande desafio nacional lançado por Kennedy no começo da década de 60. Qual era o desafio? Até o fim da década, nós vamos levar e trazer de volta com sucesso um homem à Lua. Isso é um grande desafio nacional. Qual foi a última vez que o Brasil teve um negócio desse? Quando a gente desenhou a Embrapa. O Brasil atingirá não só a autossuficiência alimentar, mas será um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Isso é uma coisa que vem ali de um pensamento desenhado a partir da década de 50, começa na década de 60, e o Brasil efetivamente se torna, e por causa da Embrapa, veja, a Embrapa criou o semiárido como espaço agroprodutivo em escala global. É uma das maiores ondas de inovação baseada em tecnologias profundas, com centenas, milhares de PhDs envolvidos no Brasil e fora do Brasil, para redesenhar um espaço onde não se produzia. Foi um grande acerto o Brasil ter se tornado autossustentável em alimentos, que se não fosse, não teria sobrevivido à pandemia. A gente não tem grandes desafios, a gente não tem estratégias, a gente não tem financiamento e a gente só vai fazer coisa periférica. A gente só vai fazer me toos, coisas que os outros já fizeram e nós também vamos fazer no Brasil. Para uma classe dessas coisas, para a onda e para a revolução de genética, que começou lá atrás em 2000, o Brasil não chegou nem em 2000 ainda. Para que o governo invista num grupo, né, de cientistas, enfim, e multidisciplinar, né, nessa história, não somente cientistas, antropólogos, enfim, é preciso ter mão de obra qualificada. E aí vem a preocupação, a gente tem que formar essa base, né, Silvio? Não sei se você concorda. Solange, 85% das matrículas no sistema educacional fundamental e médio estão no setor público. Ou você resolve o problema de acesso, intensidade e qualidade da educação no setor público, ou você condena 85% dos brasileiros à exclusão do conhecimento numa sociedade e economia do conhecimento. Nós não estamos vivendo numa sociedade industrial. Nós estamos vivendo numa economia do conhecimento, onde diplomas interessam muito menos do que competências e habilidades.
Foi-se o tempo que eu acabava uma faculdade de Direito, era um bacharel de Direito e tinha emprego garantido. Nem a carteira da OAB vai garantir isso agora. Competências e habilidades. Num mundo que é habilitado, por sua vez, por código, e não é o código das leis, é o código de software, onde há um déficit no Brasil de 150 mil programadores hoje. A gente vai encontrar essas pessoas onde? Nós temos que redesenhar a arquitetura, a estrutura, o processo de criação de valor e de entrega de valor do sistema educacional para a gente preparar as pessoas a partir do ensino fundamental, da alfabetização. A medida de sucesso do sistema educacional do país, qualquer país, é não ter um sistema de aprendizado de jovens e adultos. Bom, Silvio, a gente está chegando aqui no final da entrevista e com base em tudo isso que você falou, sobre capacidades, sobre um país com desafios, nós estamos vendo nesse momento a chegada do 5G. O meu entendimento é que o 5G pode trazer uma nova realidade para o país, pode trazer a capacidade de termos uma hiperconectividade no território nacional. O que você acredita que deva ser o passo do Brasil em relação ao 5G e como é que você acha que essa tecnologia pode transformar o nosso dia a dia? Eu acho que o principal impacto do 5G vai ser nas coisas. Vai ser na possibilidade de você conectar até 1 milhão de objetos por quilômetro quadrado em lugares onde a cobertura 5G foi implementada segundo o padrão 5G top, vamos dizer assim, né? 5G são camadas de implementação e de padrões, vamos dizer, que se articulam ao redor desse talvez do slogan, né? 5G, o menor slogan de todos os tempos, que vai resolver, aspas, quase tudo. Mas, de novo, se a gente não tiver um cuidado com como é que a gente vai lidar com as habilitações das empresas de comunicação e conectividade para fornecer isso para o mercado, se a gente não tiver uma regulação que habilite modelos de negócios inovadores nesses mercados que vão ser criados em função dessas novas características de conectividade digital que 5G oferece. Chegamos atrasado nessa festa, porque 5G já é verdade de uso e não de protótipo e teste em muitos lugares do mundo, mas vai levar tempo para se estabelecer. Eu acho que nos próximos 15 a 20 anos vai haver um número gigantesco de oportunidades de inovação, de empreendedorismo, de pesquisa, de desenvolvimento, de criação de novos negócios inovadores, de crescimento empreendedor, mas se a gente pensar do Brasil para o mundo, se for do Brasil para o Brasil, aí nós vamos cair na armadilha de sempre, que foi até aqui o nosso mantra. E serão 2 décadas, de novo, de muita transformação nesse ambiente digital, passando cada vez mais para o lado digital do mundo, porque nós estamos falando de uma internet de coisas que efetivamente começou há uns 10 anos, mais ou menos, mas que vai pegar agora com 5G. Obrigado, então, Solange. Obrigado, Silvio. Um prazer receber você aqui no Expresso Talks, no nosso primeiro Expresso Talks. Foi muito bom poder contar aí com a sua visão sobre inovação, sobre tecnologia, realmente uma visão bastante diferenciada, longe da visão tradicional aí e muito alargada em relação ao tempo, o que nos faz compreender melhor o avanço da inovação, o avanço da tecnologia ao longo dos anos. Quero só agradecer a tua presença e te dizer que eu já estou marcando aqui para receber você novamente para mais um papo desses que foi tão bom. Muito obrigado. Eu queria só agradecer o convite, a oportunidade de debater com vocês aqui hoje e esperar que haja uma próxima.
Infelizmente, chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. E eu quero agradecer mais uma vez aos dois pelas colocações brilhantes. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos bastante nesse bate-papo, né? E se você nos acompanhou até aqui, vocês não podem perder o próximo episódio do Expresso Talks. Até a próxima!